Muito bom dia a todos. Uma grande alegria fazer parte deste momento. Uma grande alegria poder rever irmãos queridos de caminhada e poder distribuir um pouco das nossas brigadas de luz, das quais todos nós somos portadores, e na necessidade que temos de nos compreendermos enquanto seres imortais, seres integrais. A questão das viciações, dos transtornos mentais indicam o momento em que nós estamos vivendo, de imensas dificuldades e convulsões sociais. O indivíduo adoecido indica uma sociedade adoecida. E é o que nos traz Krishnamurti, afirmando que não é sinal de saúde estar perfeitamente adaptado a uma sociedade doente. Mas nós insistimos em não olhar com carinho aquilo que nos incomoda. Geralmente escondemos para debaixo do tapete aquilo que nos causa desconforto. E o nosso tapete é o nosso inconsciente. São as nossas sombras que vão se saturando de energia psíquica e se projetam com muita força, nos mostrando que não podemos fugir daquilo que nos serve como lei de equilíbrio e educação, conforme nos afirma Leoneri, grande apóstolo do Espiritismo, colocando que a dor nos auxilia nesse equilíbrio psíquico, espiritual e ao mesmo tempo nos educa no campo do pensamento e das emoções. Vivemos numa sociedade adoecida, portanto todos nós, em menor ou maior grau, estamos adoecidos em termos psíquicos e emocionais. Os dados vão nos mostrando isso. A questão dos transtornos mentais, que nos é trazida pela Organização Mundial de Saúde, nos revela a magnitude do problema, dos quais, obviamente, não foge a questão da dependência química. A OMS, num complemento de investimento em saúde mental, que foi lançado em 2004, vai nos colocando que os transtornos mentais ou de personalidade ultrapassam as 450 milhões de pessoas no mundo todo, que são números impactantes. Nos coloca ainda que por volta de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano. São os dados mais recentes que nós temos. Suplemento lançado em 2014, referente a um estudo realizado entre 2002 e 2012, indicando que no ano de 2012, por volta de 804 mil pessoas cometeram suicídio, mas que são dados subestimados e, portanto, esse dado deve bater no 1 milhão de pessoas. O que significa dizer uma morte a cada 40 segundos, sem considerar as tentativas de suicídio. Ou seja, uma morte, melhor, uma tentativa a cada 2 segundos. Em alguns países nós temos aumento dessas taxas, em outros nós temos a diminuição. Mas, no geral, o que se pensa, a OMS vem nos colocando que o suicídio alcançará, por volta de 2020, as cifras de 2 milhões de pessoas cometendo suicídio por ano. 25% das famílias possuem um membro portador de transtorno mental, nos mostrando que, ao olharmos o indivíduo adoecido, o indivíduo é sintoma de uma família que também está adoecida. E foi colocada a questão da codependência, dos laços familiares, conforme a nossa compreensão, envolve os laços reencarnatórios. E vamos lembrar de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Família, quando coloca que nós temos as heranças psicológicas, que os espíritos se reúnem sobre o mesmo lar na necessidade de compartilhar experiências similares. E que somos responsáveis diretos por aquilo que nos acomete. Mas ao vivenciarmos sobre o mesmo teto essas situações, somos corresponsáveis por comportamentos adquiridos ao longo de séculos. Isso envolve a dependência química, isso envolve tantas e tantas outras doenças. Na necessidade que nós temos de dividir
daquilo que diz respeito à mente e ao corpo físico, mas que em essência são doenças do espírito projetadas no mundo em relação consigo mesmo e com a sociedade. E trazia a questão do suicídio como sendo o ápice do sofrimento psíquico, no qual a dependência química está inclusa. Esses dados, como disse, referentes ao ano de 2012, de suplemento, trazendo em 2014, nos mostra quais são as principais causas de suicídio. Em primeiro lugar, nós temos os chamados transtornos do humor, que envolvem os quadros de depressão grave e transtorno afetivo bipolar, em especial. Vejam, em segundo lugar, uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas, ou seja, aquelas que são permitidas por lei, em especial a questão do álcool, e as ilícitas que nós bem conhecemos como cocaína, crack, maconha e tantas outras que estão sendo produzidas por aí. Em terceiro lugar, nós temos transtornos de personalidade, que equivalem a quase 12%. E em quarto lugar, a esquizofrenia. Essas são as 4 principais doenças que levam ao indivíduo, dentro de um adoecimento crônico, do ponto de vista mental, psíquico, emocional, a cometerem o suicídio. O que mais nos diz a Organização Mundial de Saúde? Que 4 das 6 principais causas de incapacidade funcional se devem aos transtornos psiquiátricos, que é um chamado estudo Daly, que nos traz a perda de anos através das doenças crônicas que o indivíduo sofre na relação com o mundo, na relação com a sociedade, nas questões do trabalho, na escola, na relação com a família. Considerando todas as doenças, sejam as doenças mentais ou as doenças físicas. Temos assim a depressão, o uso e o abuso de substâncias, a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar. Até o ano de 2010, quem ocupava o primeiro lugar eram as doenças cardiovasculares, as doenças do coração, dos grandes vasos, em que o indivíduo, uma vez que sofre de um infarto, sofre um derrame, ele pode ter limitações físicas, inclusive emocionais, que o levam a esses prejuízos. A Organização Mundial de Saúde pensava que no ano de 2030 a depressão ocuparia o primeiro lugar, mas isso se deu 20 anos antes. Dentro das 6, o uso e abuso de substâncias também está presente. Por que é importante nós pensarmos no uso e abuso de substâncias dentro desse conjunto dos transtornos mentais psiquiátricos e abordarmos igualmente as outras doenças? Porque, no geral, pacientes portadores de dependência de uso dessas substâncias, eles sofrem de comorbidades, que são outras doenças que vão surgindo nesse indivíduo que vai adoecendo cronicamente. São pacientes que têm muitos quadros de depressão, muitos transtornos ansiosos, por vezes desenvolvem quadros psicóticos importantes, que se caracterizam por alucinações auditivas, visuais, delírios. Pode abrir quadros de transtorno afetivo bipolar, se existe a chamada vulnerabilidade genética. O uso de substâncias pode aumentar a chance desses transtornos surgirem. A própria esquizofrenia, como se diz, aumenta 3 vezes a chance do surgimento ao uso de maconha, por exemplo. Então vejam, pensar no paciente que é portador de dependência química é olhar de forma integral e pensar que esse indivíduo, além das comorbidades psiquiátricas, além de outros transtornos mentais que vão surgindo ao longo da vida, também vai sofrer de doenças físicas importantes. Quadros de pressão alta, descompensados, quadros de diabetes, quadros de cirrose, trazendo um grande impacto para a saúde pública, trazendo prejuízos importantes. Daí a necessidade, como foi colocado, como a Denise nos trouxe, de atuarmos em rede. A Casa Espírita como um espaço de acolhimento desses seres na necessidade de recuperação moral e espiritual. E cuidarmos, obviamente, do corpo físico,
e abrimos mãos também de outros tratamentos que nos são necessários para que esse ser ele possa, minimamente, ter o equilíbrio necessário. Para isso necessitamos o quê? Dos centros de atenção psicossocial, especializados em álcool e drogas, especializados em outras comorbidades, em outras doenças mentais. Laboratórios de especialidade com equipes multiprofissionais, multidisciplinares, que envolvem não somente a ação médica, a necessidade que temos de abrir mão do uso dos remédios, dos medicamentos, afinal de contas somos seres encarnados com um corpo físico, no qual a nossa organização vai sofrendo também no impacto do nosso estado mental. As medicações elas são necessárias para trazer esse equilíbrio. O apoio psicológico, a terapia ocupacional, assistente social, enfermagem, uma equipe que seja bem treinada, bem fundamentada, com muito conhecimento, para que possamos cuidar do indivíduo em si, que sofre desse quadro, e dos seus familiares, que também estão adoecendo. E vão criando essas relações de codependência, aumentando inclusive a chance dessas pessoas desenvolverem também outros quadros de dependência química, outros quadros de depressão, de ansiedade, mostrando que vivemos numa sociedade doente, que nos coloca a crise na morte e que também nos diz respeito. A Organização Mundial de Saúde nos coloca ainda que esses pacientes, portadores de transtornos mentais, de uma forma geral, são vítimas de violação dos direitos humanos, como já nos trouxe o Edson no início. Envolve as questões do preconceito, do estigma e discriminação dentro e fora das instituições de saúde. Como se isso não nos dissesse respeito. Como se houvessem duas populações distintas daqueles que são psiquicamente normais e daqueles que não são psiquicamente normais. Daqueles que estão bem emocionalmente e daqueles que não estão bem emocionalmente. Como eu disse, vivemos num momento de comoções sociais importantes, de pós-modernidade, em que o sociólogo Zygmunt Bauman nos fala sobre a sociedade recém-desencarnada, vai nos colocando a fragilidade das relações que nós vamos estabelecendo, sem conceitos claros e com inversão de valores, em que tudo se reduz, ou muitas das coisas se reduzem ao mundo virtual, das redes sociais, nos quais não falta o contato com o outro, o olho no olho, uma escuta atenta, fraterna, para que nós possamos criar relações horizontais e não verticais, no qual sou possuidor de conhecimento e, portanto, eu devo ver o que o outro tem que fazer. Nas relações horizontais eu olho para o outro como um irmão encaminhado em sofrimento, que se encontra numa situação de vulnerabilidade, mas que também diz muito daquilo que eu sou, nos mostrando as sombras que nós possuímos, as dificuldades que nós temos, e nos adaptarmos a esta sociedade, mostrando a complexidade que envolve o ser na sua relação com o mundo e na sua relação consigo mesmo. E mostrando que toda doença mental, todo transtorno psiquiátrico vai resultar de uma complexa interação de fatores, que obviamente vão abordar as questões genéticas, as questões ou outras questões biológicas, resposta ao estresse, fatores neurotróficos que envolvem alterações neurológicas importantes do ser encarnado, que envolvem fatores psicológicos importantes das questões de personalidade e dos relacionamentos pessoais. E lembramos que transtornos de personalidade, terceira maior causa de suicídio, em especial um grupo que nós chamamos de cluster B, relacionados a transtornos borderline, transtornos histriônicos, histéricos, no qual o indivíduo frágil emocionalmente tem dificuldades imensas de relacionar com o mundo e de se relacionar consigo mesmo, e dos quais nós temos, como já é sabido, altos índices de transtorno de personalidade,
em pacientes dependentes químicos. Mais uma comorbidade que aparece que necessita ser vista e cuidada com carinho. E outras questões ambientais dentro da gênese dos transtornos mentais, que envolve a questão da dieta, a maneira como nós nos alimentamos, o próprio álcool, trazendo prejuízos importantes para a organização física e psíquica, ritmos biológicos, na maneira como nós lidamos com o nosso próprio sono, se dormimos bem ou não, o quanto que nós estamos trabalhando, se trabalhamos em excesso, se nossa vida faz parte do trabalho, ou o trabalho faz parte de nossa vida, nos esquecendo da necessidade de termos tempo para nós mesmos e tempo para os nossos familiares, no intuito de fortalecermos esses laços. E dentro desses fatores todos, dessa complexidade, temos o ser espiritual no centro dessa questão, dessa situação. Em que muitas coisas ficam claras quando nós nos compreendemos como seres imortais, reencarnacionistas. Impactos biológicos, impactos psicológicos, impactos ambientais. Mas entendendo que a doença ela surge de dentro para fora. Ela é projetada de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas esse conjunto e a avaliação desse conjunto é muito importante. Porque envolve também o entendimento e a compreensão de nosso comportamento. E o paciente dependente químico apresenta uma série de mecanismos que estão relacionados ao uso de substâncias e que o levarão a desenvolver problemas de saúde e problemas sociais importantes. Então temos lá em cima, forma e padrões de consumo de substâncias que vão indicar se trata de um quadro de dependência química, com critérios muito bem estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, como foi colocado também pela Denise, através da CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Ou seja, é um paciente com abuso, mas que ainda não alcançou a questão da dependência, ou o termo que é utilizado, muito infeliz, é o termo de recreativo, um uso recreativo de dependência, como se fosse um recreio usar substância. E essa questão do padrão do consumo de substâncias e a forma, a maneira como é estabelecido, diz respeito à quantidade e que vai levar aos efeitos psicoativos, questão de intoxicação aguda, que vai trazer de imediato problemas cognitivos para o paciente, impacto na sua região cerebral, efeitos tóxicos e outros efeitos físicos, bioquímicos, até a questão da dependência. Isso vai se traduzir em doenças crônicas, doenças do corpo físico, doenças da mente, os transtornos psiquiátricos, como já abordei. Podem gerar e geram muitos acidentes de trânsito, traumas importantes, incapacitando fisicamente aquele indivíduo, problemas sociais graves, problemas sociais crônicos, em que o indivíduo vai se colocando em situações de muita vulnerabilidade. No caso como o Edson foi colocado, depois do caso do menino que invadiu a sua clínica, então terá problemas com a justiça, são problemas sociais, problemas dele enquanto indivíduo, portador de outras doenças que vão surgindo ao longo do tempo. E trago um outro estudo muito interessante de porcentagem de mortalidade mundial total e o Davis, daquilo que eu comentei. E esse estudo é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que são a perda de anos em termos de funcionalidade, atribuídas aqui ao tabaco, ao álcool e às substâncias ilícitas, desenvolvendo a pesquisa com países pobres ou em desenvolvimento, países em desenvolvimento, com baixa mortalidade e depois com alta mortalidade, e países desenvolvidos. Nós sabemos que a imensa maioria dos quadros de doenças mentais, envolvendo todos aqueles que citei, em especial o uso e abuso de substâncias, estão presentes nos países pobres. 75% de todos os suicídios do mundo acontecem em países pobres. Porque igualmente existe uma relação íntima entre miséria, entre pobreza e doenças mentais.
mais uma vez mostrando a necessidade, não só de atuarmos na prevenção, no qual temos a grande base da espiritualidade, como vou mostrar adiante, mas também na necessidade de investirmos em saúde pública, em serviços no qual a população tem acesso para poder se cuidar. Então, na questão da mortalidade, naquele primeiro quadro, países em desenvolvimento com grande mortalidade, nós temos a comparação entre homens e mulheres, tabaco, álcool e drogas ilícitas, mostrando alta mortalidade. Países em desenvolvimento com baixa mortalidade, os homens sempre vão superando as mulheres como sendo aqueles seres que mais usam as substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. Os países desenvolvidos, aparentemente, os índices são maiores, porque vamos lembrar que também em países desenvolvidos, a população, de uma forma geral, ela vive mais. E em todo o mundo nós temos altas taxas de mortalidade para o tabaco, a seguir o álcool e, por último, drogas ilícitas. Nesse campo. Embaixo deles, e diz respeito à questão da funcionalidade, a perda de funcionalidade, e mais uma vez vamos ter, para todos os índices, todos os países estejam em desenvolvimento, ou países desenvolvidos, o tabaco, em primeiro lugar, o álcool em segundo, e drogas ilícitas em terceiro. Temos sim foco nas drogas ilícitas, como sendo um grande problema de saúde pública, quando pensamos em crack, quando pensamos em cocaína, quando pensamos em maconha. Mas devemos também ter um olhar atento em relação ao tabaco e ao etilismo, ao alcoolismo. O grande problema do Brasil, em termos de uso de substâncias, é o álcool, em que nós alcançamos altos índices de mortalidade e perda de funcionalidade, que é uma chamada droga lícita, permitida e de fácil acesso em todas as faixas etárias, de crianças fazendo uso até os idosos. Então vejam a importância de analisarmos as chamadas drogas ilícitas e termos um olhar muito crítico e atento a algumas ideias de liberação de uso de substâncias ilícitas, ou a legalização de substâncias ilícitas, como a maconha, como grupos que vão sustentando essa ideia e que podem trazer enormes prejuízos a médio e longo prazo, como o álcool traz para a nossa população. É a questão das viciações, não só pensando no vício do uso da substância, mas pensando em termos espirituais, em que existe uma relação hierárquica, em que tudo nasce no mundo mental, psíquico, e se manifesta através do nosso comportamento. Vamos perceber que essas viciações, elas vão se traduzir através de sintomas. A dependência química é um sintoma de um espírito adoecido. A depressão é um sintoma de um espírito adoecido. A esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos de ansiedade. O indivíduo que não consegue lidar com questões que são muito íntimas e profundas. E trago Emmanuel quando nos diz assim: o estado precário da saúde dos homens, nos dias que passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Nos mostrando que, se hoje nos encontramos num estado precário de saúde do indivíduo, da coletividade, da sociedade, é porque a raiz disso tudo se encontra em nosso comportamento. A maneira como nós estamos lidando com a questão, como nos diz Emmanuel, da alimentação, de costumes variados no nosso dia a dia, da questão da sexualidade, o próprio trabalho. Então, esses comportamentos que vão se apresentando de forma doentia, exagerada e impulsiva, levam o indivíduo a um profundo sofrimento, que vai o isolando da sua realidade intrínseca, nos afastando de nossa própria essência enquanto seres espirituais, o que significa se afastar das leis sábias da natureza, que são as leis divinas, as leis de Deus. Dentro dessa relação doentia de afastamento, de rompimento com aquilo que nós somos,
os nossos comportamentos vão se alterando e vamos buscando no mundo externo situações que preenchem um vazio e não conseguimos entender por que ele existe dentro de nós. Nos permitimos, portanto, ao uso da alimentação, porque de alguma forma nos dá um certo prazer, a questão dos costumes, adquirindo bens em excesso, a questão da sexualidade, a busca de prazeres imediatos e fugazes, a questão do trabalho, que mergulhamos de forma intensa, trabalhando 10, 11, 12 horas por dia, e a questão do uso das substâncias, que vai viciando os nossos sentidos, num mundo que valoriza muito mais a sensação do que o sentimento. Então buscamos no álcool, buscamos na maconha, buscamos na cocaína, buscamos no crack, um prazer fugaz e momentâneo. O dia que nos preocuparmos de fato em entender a nossa própria natureza, vivermos como seres espirituais, não fará mais sentido nós homologarmos, como nos coloca Emmanuel, os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. O pensador Teilhard de Chardin, filósofo francês, nos diz que nós somos espíritos vivenciando experiências humanas. Nós não somos homens vivendo experiências espirituais. Isso faz grande diferença. Porque quando nos comportamos como homens vivenciando experiências espirituais, estamos na busca única e exclusivamente de fenômenos. E fenômeno significa realidade aparente. Quando nos colocamos como seres espirituais, vivenciando experiências humanas, entendemos que o processo reencarnatório é um processo necessário na busca de valores imortais no campo do espírito. E vamos trabalhando as questões do pensamento, das emoções, nos educando e transformando os nossos hábitos, os nossos comportamentos em questões mais saudáveis. E o melhor caminho para isso é a espiritualidade. É a espiritualidade. O sentimento da religiosidade, esse sentimento mais profundo, independente de qual instituição religiosa nós abracemos, independente de qualquer filosofia de vida, desenvolver o nosso sentimento de religiosidade nos auxilia a ampliar o nosso olhar em relação a nós mesmos e nos aproxima da nossa verdadeira essência. Existem estudos bem interessantes que vão nos mostrando esses dados. E lembrando Clarencio, quando diz André Luiz no livro Nosso Lar, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Se nós atermos somente ao rótulo, se olharmos para aquele indivíduo que está na nossa frente, portador de uma doença mental grave, ou de um quadro de dependência, de uso e abuso de substâncias, não consigo aprofundar a sua alma, sondar a sua alma e entender que necessito despertar nele os valores intrínsecos da espiritualidade. Como disse, existem pesquisas interessantes envolvendo a questão da espiritualidade e da dependência química. A espiritualidade sempre como fator protetivo na questão da prevenção e na melhora daqueles que porventura façam uso de substâncias. De uma forma em geral, os pacientes que necessitam de tratamento se recuperam mais rapidamente, fazem menos uso de medicação. Caso haja necessidade de uma internação, eles permanecem menos tempo internados e vão desenvolvendo outros sentimentos, outras emoções positivas. E é justamente esse trabalho que eu trago, que é do livro Espiritualidade no Cuidado do Paciente, do médico chamado Harold Kemp, que é um dos maiores pesquisadores do mundo no assunto, e é um médico psiquiatra e geriatra, pesquisador dos Estados Unidos. Ele nos traz estudos relacionados às emoções positivas, contando a alegria, a esperança, o otimismo, indicando que, de 100 estudos que foram coletados, 79 indicaram melhor bem-estar, satisfação de viver ou felicidade. Coloca ainda que outros 16 estudos
que envolviam a questão da religião e propósito ou significado de vida, 15, praticamente 100% deles, apontaram o melhor propósito e significado de vida. Porque se eu desenvolvo emoções positivas, que dizem respeito à alegria, à esperança, ao otimismo, tenho um propósito de vida, de existência, dou um significado mais profundo ao existir, obviamente eu vou me afastar daquilo que não me convém. Como nos diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então esse caminho da espiritualidade nos auxilia nas questões mais profundas da alma e no desenvolvimento de emoções que são puramente genuínas, que são profundas, que são sentimentos que nós vamos desenvolvendo e nos auxilia a prevenir doenças mentais e uso e abuso de substâncias em específico. A questão do apoio social também é muito importante, nos auxilia no rompimento de preconceito, como já foi colocado, espaços que possam acolher aqueles que são necessitados de um carinho, de uma escuta atenta. E esses estudos também vão nos mostrando o quê? A imensa maioria, de 20 estudos coletados, 19 indicaram uma significativa correlação, mostrando uma melhor rede de apoio, maior qualidade e mais durável do que fontes não religiosas. Ou seja, esses espaços, as instituições religiosas que se abrem a acolher o dependente químico, fornecem uma rede de apoio social que é muito importante. E quando comparado a outras fontes não religiosas, a outras instituições, que também podem desenvolver esse papel de acolhimento, elas são mais duráveis, elas têm mais qualidade. Teoricamente acolhem com mais carinho, com mais amor, auxiliando esses indivíduos necessitados desse espaço para que eles possam olhar para si mesmos. Esses são estudos relacionados à espiritualidade, às doenças mentais, a questão das emoções positivas, o apoio social. Então, como diz, vivenciamos momentos críticos, momentos difíceis, só é possível trabalhar aquilo que de fato nós conhecemos. Então, eventos como estes e tantos outros que tocam em assuntos que nos incomodam, que ainda vão se gerando grandes tabus, seja como a dependência química, seja como suicídio, seja como aborto, seja como a eutanásia, enfim, tantas questões que de alguma forma vamos causando incômodo e vamos nos afastando. Eventos como esses são muito importantes, são muito necessários para que nós possamos trilhar na direção da informação e do conhecimento e entender que isso sim nos diz respeito, porque igualmente estamos adoecidos de alguma forma. E se a sociedade está adoecida, também sou corresponsável por essa sociedade adoecida. Sou corresponsável por aquilo que está ocorrendo no nosso mundo, no nosso dia a dia. Isso nos desperta o senso de responsabilidade e necessidade que temos de trabalhar nas nossas próprias questões íntimas, os nossos próprios valores, de vivenciá-los, de não levar somente o Evangelho em nossas mãos, mas levá-lo no coração e praticá-lo. Não que seja algo simples, porque já estamos nessa caminhada há milênios, buscando um entendimento mais profundo da informação do Cristo, da informação de Jesus. Mas é isso que nos auxilia a estender a mão na direção de nosso irmão, criando, como disse anteriormente, essas relações horizontais, para que possamos ser uma alma tocando uma outra alma, como nos coloca Carl Jung, o pai da psicologia analítica. Quando estivermos na frente de uma outra pessoa, sejamos apenas uma alma tocando uma outra alma, porque isso nos aproxima. Eu gostaria de finalizar trazendo um trecho de uma fala de Estevão, do livro Paulo Estevão, uma obra magistral, do capítulo 5, A Pregação de Estevão. No diálogo que ele mantém em algum momento com Paulo, ou melhor, Saulo, antes da sua transformação. Eis que diz Estevão: com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil
enseja, ou seja, justifica, mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho, é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. Se vivemos hoje momentos de tempestade, não é oriundo de castigos divinos, porque esse item não existe na justiça de Deus. Mas porque a tempestade se faz necessária, na necessidade de educar a alma, que vai nos gerar, como nos diz Estevão, segurança e resistência. O que era antes carinho, em momentos em que mantínhamos mentalidade infantil, hoje é energia. E como nos foi colocado, a necessidade de sermos caridosos, mas com energia. Energia e brandura, como nos orienta o Dr. Bezerra de Menezes. Nos utilizemos de energia e brandura ao mesmo tempo. Sejamos brandos, mas enérgicos igualmente. Porque somos seres criados, não para o voo das borboletas, como nos diz Herculano Pires, mas para o grande voo das águias. E esses grandes voos, eles são só possíveis através da dor. A dor que educa, a dor que equilibra. Muito obrigado pela atenção de vocês.